Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz. Que o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Isaac, o Yahweh de Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Em nome do seu filho Yahshua. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 46. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, completo. Contexto da palavra: o sacrifício e a cerimônia da consagração. Versículo 1: O Senhor disse a Moisés, a fim de separar Arão e seus filhos como sacerdote para o meu serviço. Faça o seguinte, Moisés: pegue um touro novo e 2 carneirinhos sem defeito. Viu? Versículo 2. Pegue farinha de trigo, faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também, Moisés, alguns pães achatados e passe azeite em cima deles. Viu? Versículo 3. Põe, Moisés, tudo isso numa cesta. Ofereça a mim quando você, Moisés, fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Versículo 4. Traga Moisés Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem numa bacia. Versículo 5. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Viu, Moisés? Versículo 6. Põe Moisés nela a mitra e amarra nela a placa sagrada, em que estão gravadas as palavras separadas para o Senhor. Viu, Moisés? Versículo 7. Em seguida, Moisés põe na cabeça dele, de Arão, o azeite de ungir. Versículo 8. Traga os filhos de Arão e vista a túnica nele. Versículo 9. Põe a faixa em volta da sua cintura e a mitra na sua cabeça. É assim que você, Moisés, consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdote. Viu? Versículo 10. Traga Moisés também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Versículo 11. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Versículo 12. Depois Moisés pega o sangue do touro e com o dedo põe sobre as pontas do altar e derrama o resto na base do altar. Versículo 13. Em seguida Moisés queima no altar como oferta para mim a seguinte parte do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins, a gordura que os cobre. Versículo 14. Mas queima fora do acampamento,
a carne do animal e o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados do sacerdote. Viu, Moisés? Versículo 15. Depois Moisés pega um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Versículo 16. Mate o carneiro, pega o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Versículo 17. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras, põe em cima da cabeça e dos outros pedaços, viu? Versículo 18. Queime o carneiro inteiro em cima do altar, como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada, viu, Moisés? Versículo 19. Depois Moisés pega o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Versículo 20. Mate esse carneiro e põe uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também põe o sangue sob o dedo do polegar da mão direita e deles e sob o dedão do pé direito. Como o resto do sangue, borrifa os 4 lados do altar. Versículo 31. Pegue Moisés um pouco do sangue que está no altar, o azeite de ungir, e com ele borrife Arão e as suas roupas, os seus filhos e as roupas dele. Então ele e os seus filhos, as roupas de todos eles estarão separadas para mim. Viu? Versículo 22. Esse carneiro, Moisés, é oferecido para a ordenação do sacerdote. Retira a gordura desse carneiro e o rabo, a gordura que cobre os miúdos, ou a melhor parte do fígado, os 2 rins, com a gordura que os cobre a coxa direita. Versículo 23. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue Moisés um pão de cada tipo, um pão feito com azeite e outro pão sem azeite, e um pão achatado. Versículo 24. Põe Moisés esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele, e faça com que eles separe para mim como oferta especial. Viu? Versículo 25. Depois Moisés pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como um alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Versículo 26. Pegue Moisés o peito do carneiro e o separe para mim, como uma oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Viu? Versículo 27. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim, como oferta especial. Deverão ser dados para o sacerdote. Viu? O que vai tocar para mim, dá para o sacerdote. Versículo 28. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim, para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem ao sacerdote.
Esta é a oferta do povo para mim, o Senhor. Versículo 29. Depois Moisés da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e ele usarão quando for ordenado, quando for consagrado, viu? Versículo 30. O filho de Arão que ficar no lugar dele, como sacerdote, e que entrar na tenda da minha presença, para servir no lugar santo, deverá usar essa roupa 7 dias. Versículo 31. A carne do carneiro usada na ordenação de Arão e dos seus filhos deverão ser cozida num lugar sagrado. Versículo 32. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Viu? Versículo 33. Quando Moisés e eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Versículo 34. Por isso, Moisés, a carne, o pão que não for comido naquele mesmo dia, deverão ser queimados, não deverão ser comidos, pois são sagrados. Versículo 35. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias a cerimônia, para ordenar Arão e os seus filhos. Versículo 36. Cada dia ofereça Moisés um touro novo, como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos, como sacrifício para tirar pecado. Você, Moisés, purificará o altar e depois ungirá o fim de torná-lo santo. Viu? Versículo 37. Faça Moisés isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo. Qualquer pessoa ou coisa que tocar nele, no altar, sofrerá por causa do poder da sua santidade. Versículo 38. Todos os dias, para sempre, sacrifica 2 carneirinhos de 1 ano. Versículo 39. Sacrifiquem um deles de manhã e o outro à tarde. Versículo 40. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo, misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. Viu? Versículo 41. À tarde, Moisés oferece outro carneirinho, junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazido para mim, o Senhor. O seu cheiro me agrada. Versículo 42. Essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre, na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você, viu, Moisés? Versículo 43. Ali me encontrarei com o povo de Israel. A minha glória fará com que esse lugar fique santo. Versículo 44. E eu farei com que a tenda e o altar fiquem santo. Separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdote. Versículo 45.
morarei no meio do povo de Israel, e eu serei o Iau dele, eu serei o Deus dele. Versículo 46. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Iau, o Deus que os tirou do Egito, para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Iau. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Iau, que os tirou do Egito, para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Iau deles. Agora eu vou ler o comentário do capítulo 29 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 46, o significado do capítulo 29. O significado do capítulo 29. O que vai falar lá no contexto. Vou ler só uma metade só. A explicação, o significado de Êxodo capítulo 29. O significado de Êxodo 29 trata da ordenação do sacerdote, pois um dos objetivos dessa cerimônia de dedicação era impressionar tanto o sacerdote quanto as pessoas que aquele que servia a Iau tinha que fazer com pureza e reverência. Assim os sacerdotes foram levados simbolizando a purificação, depois o vestido ungido, simbolizando a nomeação para a sua posição. Êxodo capítulo 29, versículo 1, versículo 9. O sacrifício pelo próprio pecado. Como eles próprios não estavam livres do pecado, os sacerdotes tiveram que oferecer sacrifício por seus próprios pecados, antes que pudesse agir em nome de outro. O primeiro, eles ofereceram um touro como oferta pelo pecado, pondo as mãos na cabeça dele e se identificaram como animal, como representante, morreu a morte que ele, por causa de seus pecados, deveria ter morrido. Quem deveria ter morrido era o sacerdote, não era o bezerro. O bezerro não tinha culpa, o touro. Assim, o sangue colocado nas pontas do altar era evidência da vida derramada. A oferta das melhores partes do animal no altar significava a devoção do sacerdote a Iau. A queima de seus restos foram fora do acampamento, os seus ódio e pecado, em Êxodo capítulo 29, versículo 10, versículo 14. Depois que o pecado foi tratado com justiça, os sacerdotes ofereceram uma oferta queimada ao queimar ao animal inteiro no altar. Eles se
comprometeram com total dedicação a Yahweh e a seu serviço, em Êxodo capítulo 29, versículo 15, versículo 19. Depois disso, os sacerdotes ofereceram um segundo carneiro, chamado carneiro da ordenação. A dedicação, o procedimento em comum de colocar o sangue na orelha, polegar e o dedo do pé e a roupa do sacerdote provavelmente simbolizava a dedicação de toda a sua vida e serviço do Iau, do capítulo Êxodo, capítulo 29, versículos 19 e 21. Outra maneira pela qual os sacerdotes demonstraram a sua dedicação foi pegando as partes mais valorizadas do animal, juntamente com o cesto, alimento de cereais, agindo-os para cima, para baixo, oferta simbólica ao Iau, depois sacrificando no altar, em Êxodo capítulo 29, versículo 22, versículo 25. O Iau mostrou a sua aceitação da oferta do sacerdote, a sua comunhão como ele dando ele como parte especial, certa outra parte do animal de sacrifício. Novamente, no entanto, oferente primeiro acenaram essas porções diante de Iau, para reconhecer que tudo eles pertence. Corretamente, em Êxodo capítulo 29, versículo 26. Os sacerdotes se reuniram para comer o restante do animal em uma refeição, expressando a comunhão uns com os outros com Yahweh. Êxodo capítulo 29, versículo 29, versículo 34. Toda essa cerimônia foi repetida 7 dias. Isso deu aos tempo para pensar cuidadosamente sobre a importância do ritual, a vida de serviço que se esperava pela frente. Êxodo capítulo 35, versículo 37. As ofertas. Como expressão do costumante devoção de Israel, o Iau é uma oferta de consagração, era mantida continuamente queimado no altar. Os sacerdotes renovaram a oferta de manhã e à noite, arrumando a parte do animal de sacrifício ao altar, de forma garantir que o fogo nunca se apagasse. Em Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 42. Em Levítico capítulo 6, versículo 8 e versículo 13. O Iau lembrou a Moisés que o seu propósito ao dar a Israel o tabernáculo e o sacerdócio era que ele pudesse habitar no meio de seu povo e que eles pudessem conhecê-lo e servi-lo. Em Êxodo capítulo 29, versículo 43 e 46. Este foi o comentário, a explicação do capítulo 29 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 46. Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, com o nome do Eterno de Yahweh.
Fica todos com a paz do Iau, que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac e o Iau de Jacó abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, dá graça e dá força para que nós possamos vencer as lutas, as provações do dia a dia. Que todos nós tenhamos uma ótima noite, que todos possam ter um ótimo sono e, se o Iau permitir, amanhã todos podemos levantar com saúde e para todos trabalho. Fica todo com a paz. Que o Iau abençoe todos aqueles que estão no leito no hospital, que dá saúde para eles, recuperação da sua saúde. Abençoa aqueles que estão na cadeia, que pode um dia sair dali com as suas almas ali arrependido, que pode pensar ter uma nova vida. E abençoa todos os motoristas, abençoa todas as autoridades do Brasil e do país inteiro. E abençoa os motoristas, aqueles que saem, aqueles que estão chegando, para que todos possam chegar em paz. Eu peço em nome do Iau. Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, se for da vontade dele e se ele quiser.